Saúdo aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio, uma grande honra estar com vocês mais uma vez para refletirmos a respeito de como transmitir a fé aos nossos filhos. E nesta segunda palestra eu gostaria de convidá-los a acompanhar a leitura que deve estar sendo projetada em breve aqui, no texto de Deuteronômio, capítulo 6. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, fique à vontade, esse será o texto da nossa exposição. Deuteronômio, capítulo 6, mas eu sempre projetarei os textos aqui para nossa facilidade. Vou ler o texto do capítulo inteiro e peço a você que, por favor, me acompanhe. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abrão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possua boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta noite, meus irmãos. Neste segundo momento, como já adiantei, nós vamos estudar o texto de Deuteronômio. Mas eu gostaria que você não perdesse de vista o que nós consideramos na palestra de ontem. E se você não esteve aqui, eu vou dar uma pílula da palestra de ontem em 40 segundos. Nós falamos a respeito do livro de Provérbios, Jesus Cristo possui. E o livro de Provérbios, portanto, nos estimula a nos relacionarmos com a sabedoria de maneira pessoal. A sabedoria apresentada como uma pessoa que nós vamos entender plenamente nas páginas do Novo Testamento como sendo o Senhor Jesus Cristo. Ou seja,
O livro que preparava os jovens do povo de Israel para viver uma vida sensata, não era um livro que se preocupava em transmitir um conteúdo mediante o ensino formal apenas, mas era um livro que se preocupava particularmente em comunicar que Deus é a própria sabedoria e que com Ele nós devemos desenvolver um relacionamento. Isso torna o processo de ensino e de transmissão da fé aos nossos filhos algo muito mais pessoal, algo que não seja apenas apontar o caminho ou transmitir informações, e sim ensiná-los a ter um relacionamento, uma vida de experiência com Deus. Falando também em experiência, nós utilizamos o texto de Josué, capítulo 4, de onde inclusive vem o tema desta conferência, Fareis saber a vossos filhos, para explicar a ideia de fazer saber. O verbo hebraico yadá, que é este que nós traduzimos como saber, é um verbo que envolve a ideia do conhecimento, mas envolve também e principalmente a ideia da experiência. Essa expressão que dá tema à nossa conferência vem daquele momento em que Deus mandou o povo de Israel atravessar o Rio Jordão, para que eles tivessem a mesma experiência de seus pais quando atravessaram o Mar Vermelho. Ou seja, eles saberiam não apenas porque seus pais iriam lhes contar, nós atravessamos o Mar Vermelho, mas eles saberiam porque eles próprios teriam atravessado o Rio Jordão na época da cheia. E aí então um monumento que seria construído com 12 pedras tiradas do leito do Rio Jordão, quando estava seco para a travessia, seria um memorial daquela experiência. Então nós enfatizamos bastante isso, que tanto a experiência na hora de se saber a verdade de Deus é importante, quanto o relacionamento com Deus, que é a sabedoria personificada. E quando nós vamos ao texto de Deuteronômio, capítulo 6, que acabamos de ler, nós vemos contato com as verdades que aprendemos ontem. Primeiro, o capítulo 6, verso 13 de Deuteronômio nos diz assim: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Dando ideia aqui de elementos pessoais, o respeito, o serviço e até mesmo a invocação do nome de Deus para estabelecer a verdade de modo mais solene através dos juramentos. Estas questões previstas em Deuteronômio 6,13 nos remetem à ideia relacional sobre a qual discutimos ontem quando falamos sobre a sabedoria no livro de Provérbios. Também aqui, quando lembramos da experiência de Josué atravessando o Rio Jordão com o povo de Israel, nós também lembramos do conceito de yadá, de saber, e vemos que em Deuteronômio 6:22 era necessário que as pessoas dissessem aos seus filhos: aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas. Os pais não falavam a respeito de um assunto qualquer para eles, mas de algo que tocava a vida deles, que eles experimentaram, que eles conheciam, que eles endossavam diante de seus filhos. É muito diferente quando você conta ao seu filho algo que é seu por pertencimento, é seu por experiência. E é desse jeito que Deuteronômio está ensinando o povo de Israel a transmitir a fé às futuras gerações. No entanto, o texto de Deuteronômio é mais conhecido pela expressão Shema Israel. Shema quer dizer ouve, é o verbo para ouvir. E a ideia de ouvir é porque este texto é como o povo ouvirá e como o povo transmitirá a fé às próximas gerações. E ele é bastante conhecido e também trabalhado entre o povo israelita. Nós costumamos ter algumas observações, algumas reservas com a maneira pela qual os israelitas, os judeus até hoje tratam esse texto. Você vê aí na fotografia uma caixinha de couro de animais puros, segundo a lei de Levítico, animais kosher ou kasher, e essa caixinha é construída bem pequenininha, e ali nela está bordada e estilizada a letra Shin do alfabeto hebraico, de onde vem a primeira letra de Shema, e você tem a ideia de que essa caixinha é porque eles estão levando muito a sério o mandamento. E o mandamento diz que eles deveriam colocar a lei de Deus por frontal entre os olhos. Estas palavras que te ordeno estarão no teu coração e bem no meio dos teus olhos. E levando o mandamento ao pé da letra, os judeus fazem até hoje essa caixinha,
onde eles colocam escrita em letra minúscula, com extrema habilidade dos escribas, o capítulo 6 de Deuteronômio, em alguns trechos, e outros trechos do livro de Êxodo correlatos. E ali então, essa caixinha é amarrada na testa, na mão e no braço do judeu que vai fazer as suas orações, para que ela realmente esteja ali por frontal entre os olhos. Isso é chamado de filactério. E Jesus mencionou isso no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, quando alertando as multidões a respeito de uma religiosidade formal, uma religiosidade que era praticada apenas para ser vista pelos outros, Jesus criticou os fariseus. Não necessariamente o seu ensino. Jesus chega a dizer que, quando os fariseus ensinavam a lei, que os seus discípulos deveriam seguir a lei de Moisés. Mas aquela ideia de alargar os seus filactérios e as suas franjas, que eram bordas das vestes, que também eram previstas lá no livro de Números para que os judeus fizessem. Jesus não queria que isso fosse apenas mecânico. Você vê aqui nessa fotografia que eu coloco, um pai usando os filactérios. Os judeus até hoje enrolam essa tira de couro kasher na mão, porque Deuteronômio 6 fala que a lei tem que estar na sua mão. Eles colocam uma caixinha com a Torá no braço esquerdo, porque esse braço é o que está perto do coração, para que a lei esteja fisicamente perto do coração. E eles também enrolam isso na testa, entre os olhos, como eu já mencionei. E nós olhamos para isso muitas vezes e nos questionamos se seria esse o espírito da lei de Deus. Será que é assim mesmo que Deus quer que oremos? É assim mesmo que Deus quer que façamos? Era disso que Deus estava falando quando Ele disse a respeito de ter a lei por frontal entre os olhos, na testa e na mão? Parece-nos que não se trata disso, literalmente. Mas há questões aqui que precisam ser discutidas para que possamos entender. Eu não vou entrar no mérito, mas quando a gente entende isso, especialmente à luz de Apocalipse e da marca da besta na mão, na testa e de outras coisas mais, o povo de Deus tem a lei, marcando tudo o que faz, por isso a mão, tudo o que pensa, por isso os olhos, tudo o que deseja, a maneira como enxerga o mundo, tudo está sendo permeado pela lei do Senhor. E aí então a marca da besta é quando você pensa como o mundo, quando você enxerga como o mundo, e portanto não é para ficar em pânico quando se fala de um chip subcutâneo que vai ser implantado como forma de pagamento nos anos 2050 e essa será a marca da besta. Não, tem muita gente que já está marcado com a marca da besta, fazendo ou pensando como o mundo. No entanto, creio que apesar de entendermos o espírito final da lei, nós deveríamos vasculhar bem o texto de Deuteronômio para encontrar aqui princípios que podemos e devemos aplicar na hora da transmissão da fé aos nossos filhos. Eu devo ser honesto aqui, as ideias que eu vou apresentar a você derivam deste livro, Família Guiada pela Fé, do reverendo Woody Bauchan, e é um livro muito, muito interessante que eu lhe recomendo com entusiasmo. É claro que eu não vou reproduzir os tópicos dele. Eu peguei algumas ideias dali e vou falar a respeito da minha experiência, porque a gente quer que você seja enriquecido com coisas que você não dependa, não é? Que você pode encontrar no livro. Eu quero trazer aqui alguma contribuição pessoal, mas eu lhe recomendo este livro com bastante entusiasmo. Vamos então à análise do texto de Deuteronômio 6, com algumas ideias do Dr. Woody Bauchan, e passando um pouco pela leitura do pastor Márcio. Primeira questão que Deuteronômio 6 nos lembra quando se fala de transmitir a fé aos filhos é a ideia de eliminar a concorrência. Deus defende exclusividade. É curioso porque isso era extremamente contrastante com a prática dos cananeus. Os deuses cananeus não são ciumentos. Desde que você preste a devida homenagem a esse Deus, aquele Deus e aquele outro também, um não tem ciúme do outro. Mas Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus ciumento. O nosso Senhor é o único Deus verdadeiro e Ele requer exclusividade. Então, quando é dito por Moisés ao povo, às vésperas de entrar em Canaã, ouçam, Israel, ouve Israel, o Senhor é o único. O Senhor não conhece pares ou rivais. Ele é o único Deus.
Então, se você vai educar o seu filho na verdadeira fé, você precisa se certificar de que não há deuses rivais concorrendo na vida do seu filho. O texto em Deuteronômio avança, e lá no verso 14 do capítulo 6, nós lemos ainda: não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Nós sabemos pela história que não foi o que aconteceu. Nós sabemos, por exemplo, que quando o reino se divide, o reino do norte, que está sendo agora governado por Acabe, está profundamente contaminado pela idolatria ao deus Baal. Acabe mandou buscar uma noiva na Fenícia e Jezabel vem trazendo no próprio nome o culto a Baal. Jezabel é um nome que se remete ao deus Baal. E então ela é filha de Et-Baal. E ela traz na bagagem a idolatria, como aconteceu nos dias do rei Salomão, lá no reino unificado. E aí você percebe que agora a própria visão de mundo das pessoas está distorcida. É preciso que Elias, cujo nome significa meu Deus é Jeová, ou Yahvé, Eli, Eli, lama sabachthani foram as palavras de Jesus na cruz, e Eli significa meu Deus. Eli, Iá, quer dizer, meu Deus é Jeová. Aquele homem que se chama meu Deus é Jeová, põe o dedo na cara do rei e diz assim: ah é? Deixa eu mostrar para você que só tem um Deus aqui. Você trouxe a sua noiva e ela trouxe no enxoval o deus Baal, que é considerado o deus da chuva. Pois tão certo como vive o Senhor perante cuja face eu estou, não vai chover aqui. Para você aprender que só tem um Deus que manda. Mais tarde os desafios vão se multiplicar, e a gente conhece a história. Baal também é considerado o deus do fogo, o deus dos trovões. E Elias faz o desafio na terra de Baal, lá no Monte Carmelo, divisa com a Fenícia. Vamos ver qual é o Deus que manda fogo do céu. E fica claro que o Senhor é o único Deus. Deus é zeloso e não tolera competições. E parece para nós que nós não estamos sujeitos a esse tipo de problema, porque afinal de contas eu não acredito que haja um altar a Baal dentro da sua casa. Eu não acredito que você adore a Moloque ou a Quemos, ou a qualquer outro desses deuses cananeus. Nem acredito que você seja devoto de Santo Expedito ou de qualquer outra questão dessa natureza. É bem provável que todos os que aqui se encontram nesta noite entendam isso, mas a idolatria nem sempre é tão escancarada. A idolatria às vezes é sutil. Ídolos são todas as coisas que demandam de nós aquilo que deveria ser consagrado exclusivamente ao Senhor. Um ídolo é tudo aquilo que nós estamos dispostos a pecar para obter. Estamos dispostos a pecar para não perder. Estamos considerando como algo que nos traz a alegria que só deveríamos encontrar em Deus. Estamos considerando como algo que nos define e nos traz propósito de existência. Se algo que não seja Cristo completar a nossa existência, está havendo aí idolatria. Note que coisas tão boas e tão necessárias quanto a família, quanto uma boa carreira, quanto o sustento, quanto uma boa reputação, podem ser amadas e desejadas de maneiras desproporcionais e, por isso mesmo, idolátricas. Quando nós estamos dispostos a sacrificar aquilo que deveria ser dedicado a Deus, no altar dessas outras coisas, nós estamos também cometendo idolatria. E como isso pode se aplicar na hora de criarmos os nossos filhos? Eu tenho alguns exemplos que, ao longo de 20 anos de ministério que completo neste dia 26 de dezembro de 2024, eu posso elencar para você. Judô não é do demônio. Robótica não é do capeta. E prestar vestibular é necessário. Mas nós precisamos saber que essas coisas têm lugar e proporção na nossa vida. E antes de ir para o seminário estudar, eu me casei dando aulas de piano, dando aulas de teclado, e preparando as pessoas que queriam treinar os seus filhos para servir na igreja. E eu devo ter dado aulas, eu parei de contar quando estava com quase 200 alunos, eu devo ter dado aula para um pouco mais. E não é um número elevado demais, mas também não é um número qualquer. E nesse número, eu nunca vi alguém me dizer assim: Márcio,
Eu estou tirando o meu filho do Kumon, eu estou tirando o meu filho do judô, eu estou tirando o meu filho do inglês, eu estou tirando o meu filho da computação, porque eu considero importante demais que ele ame a casa de Deus. E ele não está tendo tempo suficiente para servir na igreja com todo o empenho do seu coração. E eu gostaria que ele se dedicasse mais e amasse mais a casa de Deus e se preparasse mais e melhor para servir. Eu não ouvi isso. Talvez porque isso afetava diretamente o meu bolso, porque essa era a minha maneira de sustento, eu gravava muito bem as frases que me eram ditas. E eu escutava assim: olha, ele estudou teclado, foi legal, foi divertido, a noite dos talentos, no salão social, teve bexiga cheia e tudo mais, mas agora é hora de viver a vida séria. Agora não dá mais para ficar brincando, agora ele tem que saber inglês, agora ele tem que saber isso, agora ele tem que saber aquilo, e agora ele tem que estar preparado para a vida. Você percebe o problema? Desde quando nós nos rendemos de tal forma que preparar o filho para a vida é prepará-lo para o mercado de trabalho apenas? Desde quando nós estamos normalizando a ideia de que, para que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, eles precisam do melhor treinamento possível no que se refere às questões acadêmicas. E depois, só depois, a gente passa um perfume gospel, colocando eles na igreja com o que der para fazer, depois que a questão acadêmica está assegurada. Onde foi que nós lemos isso? Irmãos, eu já tive o desgosto de ver, porque uma das coisas que a gente vai percebendo à medida que a idade vai caminhando é porque a gente pega o processo. A gente pega a gente que vimos nascer e que agora já está casado e com filho. E a gente então tem condição de analisar a extensão da trajetória da pessoa. Eu conheço gente que recebeu de seus pais a autorização para faltar por 1 ano na igreja para estudar para o vestibular. E que depois passou na faculdade e não voltou mais para a igreja. E eu tenho um número bom de exemplos assim. Como eu tenho um número bom de exemplos de gente que dizia: você se dedica muito a esse esporte vai te dar o treinamento que você precisa, a projeção que você precisa. Não há problema se os jogos vão acontecer ao domingo, não há problema se os treinamentos vão roubar você dos pequenos grupos, não há problema se os seus colegas agora serão aqueles lá do clube e não mais aqueles da igreja, não há problema. Quando isso está acontecendo, nós estamos sacrificando os nossos filhos no altar dos ídolos. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Deus é único. Ninguém pode competir com Ele. Não há nenhum tipo de treinamento efetivo para a vida que não comece embasado no temor do Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Diante disso, todas as demais coisas sucumbem. Cuidado! Se você está preocupado que o seu filho tenha uma excelente carreira, que ele seja trilíngue, que ele tenha uma experiência de intercâmbio muito cedo, e nada disso é demoníaco. Mas se qualquer destas coisas custar a devoção do seu filho a Deus, isso é pecaminoso, isso é idolátrico. E você precisa eliminar a concorrência. Se tem alguma coisa que está acontecendo na agenda do seu filho, na sua agenda, no programa da sua casa, em que você precisa dizer: Deus, o senhor pode chegar para lá um pouquinho? Porque esse lugar aqui a gente quer dar para... O nome desse "para" é o ídolo que você precisa eliminar. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Uma segunda questão que Woody Bauckham trabalha no livro tem a ver com o amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ele trabalha aqui no livro a ideia de que ele pensou em colocar no capítulo o título de Amor a Deus, mas que ele mudou de ideia depois, porque quando ele considerou a interpretação desses mandamentos por Jesus, ele viu que Jesus, respondendo a quem o questionava, falou sobre os grandes mandamentos da lei. E o primeiro mandamento seria amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Esse seria o primeiro grande mandamento. Mas um segundo grande mandamento semelhante a este seria: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso tem a ver, portanto, o amor a Deus e o amor ao próximo estão caminhando juntos na interpretação do Senhor Jesus, e esses dois mandamentos tão próximos resumem toda a lei. Razão pela qual Woody Bauckham fala assim: se eu amar verdadeiramente a Deus,
eu obviamente amarei ao próximo. E eu farei todos os meus atos com amor, como 1 Coríntios trata. E aquele que ama a Deus, mas não ama seu irmão, como diz o apóstolo João lá na sua primeira carta, não ama de fato e de verdade. E depois de uma longa explicação, ele trata a respeito da importância de fazermos tudo com amor. É importante que nosso empenho, o nosso sacrifício, a nossa dedicação, a nossa prioridade, mostre aquilo que de fato nós valorizamos, onde está o nosso amor. E é curioso porque quando se fala de amor, nossa cultura tende a pensar nisso quase como uma paixonite, como uma questão sentimental, como uma questão meio melosa. E amor não é isso não. Amor, segundo a Bíblia, é um ato da nossa vontade e uma decisão. Tem algumas coisas que a mãe faz por amor, mas ela não faz cantarolando. Tem coisas que a gente faz por amor quando está no serviço em relação aos nossos filhos, que a gente diz, eu só estou fazendo isso aqui porque amo a minha família, mas eu não estou ali apaixonado. Tem muita coisa que a gente faz porque sabe que é o que precisa ser feito. E é por isso que ele destaca, inclusive, na análise do livro, a ideia de que você envolve o coração, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso logo à frente, mas você envolve os seus valores espirituais, a tua alma, e você envolve a tua força. Trata-se de uma decisão de fazer o que é certo e de procurar fazer isso de tal forma que os compromissos interiores da sua alma sejam percebidos. Ou seja, colocar amor de tal forma que as pessoas percebam, ele valoriza isso. Meu pai valoriza isso. Minha mãe valoriza isso. Eu sou valorizado. Eu sou priorizado. De maneira que seus filhos possam perceber que não se trata apenas de cumprir tabela ou de agir em função das conveniências do momento, mas sim de uma decisão de você colocar uma escala de prioridades na sua vida, onde Deus é primeiro e as pessoas logo em seguida. Quando isso acontece, meus irmãos, a pedagogia desabrocha. Eu tenho, por causa do trabalho na escola, estudado muito a respeito das questões do ensino. E antes mesmo de estar estudando um pouco sobre pedagogia, eu já tinha aprendido alguma coisa assim. Quem é de nós que não pegou birra de alguma matéria lá na 7ª série, porque a professora era uma megera? Você conhece alguém que diz assim, eu queria tanto saber inglês, mas a dona Esmingardina estragou o inglês para mim. Aquela mulher é uma peste. E hoje, toda vez que eu pego um livro de inglês, parece que eu estou escutando aquela voz ardida daquela mulher na minha orelha. Você percebe? Quando o amor não veio junto, quando um compromisso com o bem do outro, quando o carinho, quando isso não caminhou lado a lado, ficou difícil. Por outro lado, quando você consegue demonstrar isso, as coisas são diferentes. Eu me assusto até hoje de lembrar que meu filho Davi gostou por muito tempo de beterraba. Aquele negócio tem gosto de terra, gente. E suja tudo que você põe no prato. Você põe arroz e põe a beterraba, acabou. Só tem beterraba no prato logo depois disso. Mas a minha sogra, quando o Davi tinha 1 ano e pouquinho, ela fez uma beterrabinha e chegou no netinho e falou, olha o que a vovó fez para você. E ela falou aquilo com tanto gosto, que o Davi comeu beterraba até a idade da razão, até a idade do discernimento. Mas ele comeu muita beterraba até ele achar que ele não gostava. Por quê? Porque foi embrulhado com amor. Foi embrulhado com alguém que dizia, você é importante para mim, e como você é importante para mim, eu fiz isso para você. E a comunicação foi muito efetiva. Irmãos, há uma história circulando por aí verdadeira, de uma professora que soube que vinha para a sua sala de aula um aluno autista. E novidades para os autistas são coisas difíceis de lidar. E essa professora, sabendo que esse aluno vinha até ela, se preocupou muito em ganhar a confiança desse aluno autista o quanto antes. E ela telefonou para os pais desse menino para perguntar do que ele gosta. Porque eles têm uma identificação muito grande com algumas coisas que propiciam uma ponte de contato. E os pais disseram para a professora, ele gosta muito do Mickey. E a professora estudou tudo a respeito do Mickey,
e foi para o primeiro dia de aula quietinha, com camiseta do Mickey. E quando chegou na escola, o aluno que talvez não ia querer falar com ninguém por conta da sua situação particular, olhou a camiseta da professora e falou, Mickey! E ela falou, você gosta do Mickey? Eu também! E pronto, a coisa andou. Virou camiseta, você pode ver nessa camiseta o símbolo do autismo, as orelhas do Mickey e um coraçãozinho ali, dando a ideia de que quem vai ensinar, quando embrulha com amor, está caminhando muito bem. Entre os garranchinhos que eu tenho guardado com muito carinho de papai, lá no meu escritório, tem alguns feitos no Dia dos Pais, eu tenho esse desenho, feito pela minha filhinha. Acho que está dando para ver aí. O rapaz no piano sou eu, a mocinha de cabelos cacheados é a Carolina, que gosta muito de borboletas, e lá em cima tem uma borboleta, e começou a tocar flauta depois, mas esse não era o alvo. O alvo era criar uma conexão. E o que é que fazíamos? Tocávamos na igreja. E hoje, quando 8 horas da manhã é necessário estar lá na igreja, abrindo a igreja antes de todo mundo para ensaiar, para tocar, há uma memória afetiva que lembra o quanto estivemos juntos ensaiando, tocando, o quanto isso é precioso, o quanto meu pai investia o seu tempo para estar comigo naquela situação, e o amor caminhou. Então, meus irmãos, isso também é uma questão bastante importante. Mas ainda falando um pouco sobre coração, Woody Bauchin aqui vai tratar de uma forma um pouco diferente dessa como eu vou abraçar, mas ele pega o texto de Deuteronômio capítulo 6 e trata mais alguma questão aqui. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás. Quase que dá para dizer que vai enfiar na cuca, sabe? Enfiar na cabeça. Inculcar é enfiar na mente. E delas falarás e tudo mais, e elas estarão por frontal entre os seus olhos. A ideia do que está na sua mente e do que está nos seus olhos tem muito a ver com um conceito que tem sido bastante debatido e é extremamente útil, que é o conceito de cosmovisão. Os seus olhos têm a ver com aquilo que você enxerga, mas a sua mente é que processa o que você vê. Você já deve ter visto uma figurinha em que tem maçã picada, iogurte natural e um pêssego. E aí eles colocam aquilo e falam, se você viu batata frita e ovo frito, você está com o encosto da obesidade. E então, por quê? Porque o seu olho está treinado a ver. Hoje no Instagram eu vi uma figura, que eu não sabia se ia funcionar aqui, mas de uma lata de Coca-Cola, que estava desenhada apenas com tinta azul, preta e branca. E eu olhava para lá e jurava que tinha vermelho. E ele dizia, cuidado, é o seu cérebro que está fazendo você ver o vermelho aí. Não tem vermelho, pode dar o zoom que você vai ver. E você abria e o vermelho ia embora. Por quê? Porque não é só o que o meu olho vê, é o que a minha mente processa. E então você vai inculcar as palavras na mente do teu filho e vai cuidar para que essas palavras estejam entre os seus olhos, para que aquilo que chega a ele seja interpretado da maneira correta, dentro de uma cosmovisão adequada. Um livro que eu lhe recomendo é o livro do James Sire, O Universo ao Lado. Ele também tem um outro livro chamado Dando Nome ao Elefante, e ele trabalha muito esse contexto de cosmovisão. E lá ele fala o seguinte, cosmovisão é o compromisso, a orientação fundamental do coração, que pode ser expressa em uma história ou um conjunto de pressupostos, suposições que podem ser verdadeiras em parte ou de todo falsas, que mantemos de forma consciente, subconsciente, ou consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Deixa eu resumir toda essa história aqui. Você vê uma menina de 9 anos casando na Ásia, e se você é muçulmano, você bate palmas, mas se você é cristão, você lamenta. Duas pessoas estão vendo o mesmo fato e uma fica feliz e a outra fica triste. Um adolescente chega para o seu pai e disse que na balada ficou com 8 meninas numa mesma noite, e o pai fala, toca aqui, rapaz, esse é o meu garoto. E um pai cristão pode dizer, filho, desde quando você tem autorização para destratar as mulheres e tratá-las como se fossem objetos? Como você profana o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Ou seja, o mesmo fato pode ser interpretado de maneiras muito diferentes. E aí então é importante que
a palavra esteja na mente e guie os olhos. E isso também é comunicado. Isso também é comunicado quando você passa a ideia para o seu filho de que você foi mais esperto quando furou a fila. De que você é o melhor motorista da família, porque faz Goiânia-Brasília em 1h10, dirigindo a 200 por hora, arriscando a sua vida e a vida dos outros. Você comunica conceitos o tempo inteiro e ajuda o seu filho a inculcar comportamentos e a enxergar as coisas com uma cosmovisão diferente. Esse conceito foi trabalhado com várias figuras. A primeira delas foi a figura dos óculos. Nossa mente processa a imagem dependendo das suas lentes. E quando você faz o uso de um óculos, você ajusta o seu foco. E a cosmovisão inicialmente foi enxergada como esse óculos, que calibra o que você percebe. Mas, posteriormente, os estudiosos entenderam que esse conceito não era o melhor, porque o óculos é uma coisa que você consegue pôr e tirar, e é uma coisa que você consegue perceber se está usando ou não. Então eles falaram a respeito do olho. Quantas vezes você já lembrou do seu olho enquanto você enxerga? Quase nunca. Mas sem o olho você não enxergaria. Ou seja, você depende de algo que você nem tem noção que está acontecendo dentro da sua mente para interpretar a realidade. Mas lá no final das contas é a definição do James Sire que nos fala de um compromisso, de uma orientação fundamental do coração. Seu coração lá dentro está baseado em um conjunto de histórias. Deus criou o mundo, caímos em pecado, Cristo nos redimiu, Ele voltará. Criação, queda, redenção, consumação. As ideias a respeito de como interpretar o mundo, como interpretar o sexo, como interpretar a nossa identidade, como lidar com tantas outras questões, nós precisamos envolver coração e mente. É preciso ter muitas conversas importantes com os filhos. E é preciso ajudá-los a enxergar as coisas a partir da perspectiva de Deus. E isso é feito quando, sem que eles percebam, pequenas informações a respeito de Deus são plantadas diariamente. É como se você instalasse drives. Já tentou rodar um vídeo no seu computador e descobriu que faltava um determinado codec? Era um arquivinho pequenininho que sem aquele arquivo não dá para rodar determinado tipo de vídeo. Pois é isso que acontece quando nós estamos interpretando o mundo. Várias informações foram instaladas na nossa mente, foram inculcadas, e elas são aquilo que determina a maneira como nós interpretamos o que estamos vendo. Se a lei de Deus está na mente e nos olhos, e então nós transmitimos isso aos nossos filhos, isso será mais claro para eles. Eu assistia com o meu filho mais velho, há uns 2 meses, o filme Troia, Brad Pitt. E chegou um momento lá em que Heitor está lutando com Aquiles. E está claro que Heitor não vai conseguir vencer a batalha. Mas existem diversos arqueiros em cima das muralhas de Troia, que com uma flechada poderiam matar Aquiles e salvar Heitor. E aí então meu filho ficou bastante irritado, dizendo assim, por que vão deixar o príncipe morrer? Mete logo uma flechada nesse cara. Mas essa é a maneira de pensar nossa hoje. Os códigos que estavam por trás daquilo e que fizeram com que o príncipe Paris fosse tão desonrado ao tentar abandonar o combate, estavam ali na mente do príncipe Heitor dizendo, é melhor morrer do que perder a honra, é melhor morrer do que sair daqui acovardado. E é esse o tipo de coisa que dentro de nossa mente determina a nossa conduta nos momentos mais difíceis, mais estratégicos. Quando nós inculcamos esses valores e ajudamos os nossos filhos a enxergar a realidade com essas lentes, nós estamos contribuindo para que eles possam agir de maneira correta em situação crítica. Próxima questão, vinda de Deuteronômio, dê o exemplo. É um pouco redundante em relação ao que falamos ontem, mas é sempre necessário falar. Você vai atar como sinal na tua mão as palavras desta lei. Tudo que você fizer deve ter uma justificativa bíblica. É isso o melhor que eu posso fazer, essa é a melhor maneira de glorificar a Deus, esse é o melhor uso do meu tempo, é o melhor uso do meu dinheiro, é a maneira mais piedosa, é o que Cristo faria. Então, nós precisamos entender isso e deixar um exemplo. Eu li, por conta do trabalho,
com os professores, eu li a redação do Chico Bento essa semana. E o Chico Bento fez uma redação sobre a fessora. A fessora fica de pé o dia inteiro e manda a gente ficar sentado. A fessora fica falando o dia inteiro e manda a gente ficar quieto. A fessora fica escrevinhando na lousa o dia inteiro e manda a gente não riscar a parede. A fessora dá bronca na gente e manda não bronquear com os outros. Eu acho que a fessora não quer ninguém fazendo o que ela faz. Percebe? É interessante, o modo de tratar desse assunto é cheio de humor, mas nossos filhos estão nos olhando. E eles estão aprendendo as coisas através do nosso exemplo, através das obras das nossas mãos. Ficou muito famoso um exemplo do meu filho, que gostava de falar alto. A minha mãe é surda de um ouvido. Ela tocou o ouvido quando eu era adolescente com um grampo, furou o tímpano, perdeu uma audição. E aí minha mãe fala alto. E lá na família da minha mãe, espanhóis, todo mundo, meu pai, do lado do meu pai, espanhóis, e a minha mãe, por conta dessa situação, falando um pouco mais alto, todo mundo fala alto. A Priscila diz que nós somos gente que nasceu na cachoeira. Sabe o barulho da água caindo, você tem que ficar gritando o tempo inteiro? Nós somos os nascidos na cachoeira. E aí então virava e mexia, o Davi já estava aprendendo a falar alto desde cedo. E aí a gente falando, Davi, não pode gritar, e o Davi falando alto. E aí estamos voltando do culto, um culto em que eu tinha pregado um sermão, bastante entusiasmado e tal, e o Davi olhou para mim e falou, pai, você manda eu não gritar com os outros, mas hoje lá na igreja você gritou com todo mundo. Vamos sentar, vamos explicar o que está acontecendo. Outra pergunta. Estávamos há uns 2 anos lá na igreja em São Paulo e houve uma semana em que eu devo ter feito 4 ofícios fúnebres em uma semana. E eu não estava parando em casa. E aí eu cheguei de um e me arrumei, me troquei, almocei e fui para o outro. E o Davi olhou para mim e falou assim, pai, onde é que você está indo? Eu falei, estou indo fazer mais um ofício fúnebre, filho, o meu trabalho como pastor. Ele olhou e disse, pai, esse seu trabalho é muito ruim. Você trabalha demais. Foi a hora em que eu precisei parar e dizer assim, peraí, deixa eu explicar um negócio para você. Esse é o melhor trabalho que eu podia ter. Porque o meu patrão é Deus, eu estou servindo a Deus na sua obra, eu estou consolando pessoas. Tem dia que vai ser difícil, tem dia que eu vou estar muito ocupado mesmo, tem dia que não vai dar para comer com calma, não vai dar para dormir muito, mas, filho, é um grande privilégio. E então o que eu estava fazendo? Corrigindo cosmovisão e passando um exemplo de alguém que ama aquilo que está fazendo. Passar exemplo é importante. James Baldwin falou, as crianças nunca são boas para escutar os mais velhos, mas elas nunca falham em imitá-los. Irmãos, acreditem, o exemplo de vocês é fundamental. Se você está com aquela preguiça na cama no domingo de manhã, e aí você acaba chegando atrasado no culto, porque quando você chegou já nem tem mais lugar para estacionar, e você nem ficou chateado porque você perdeu o prelúdio, perdeu a primeira leitura bíblica, perdeu o primeiro cântico, deu para escutar o sermão a partir do 2º ponto, e o pastor ainda fez a recapitulação e está tudo certo, seu filho prestou atenção. Mas se chegou no dia de ir para o cinema, na estreia do De Volta para o Futuro 4, que você assistiu o 1, o 2 e o 3 e está esperando, você pula da cama com uma disposição de personal trainer às 5 horas da manhã, e você chega cedo no cinema e é o primeiro da fila e não quer perder o trailer e já está com a pipoca garantida, você está passando um recado. Você está passando um recado. Isso é assustador, irmãos, porque a gente descobre às vezes das maneiras mais inusitadas possíveis. Eu descobri isso vendo esse vídeo aqui. Eu estava ensaiando para tocar com o Davi um prelúdio na igreja. Ele devia ter 7 anos de idade. Eu não olhei a data, eu tenho a data salva lá. Mas eu estava ensaiando com ele para tocar. A Carolina foi filmar. A Carolina era secretária, gostava de mexer no celular, ela ia filmar. E a igreja ficava perto de um aeroporto. Estávamos ensaiando no sábado e iríamos tocar no domingo. E está passando um avião bem na hora em que a gente ia começar a tocar. Eu falei, Carolina, fica segurando aí o vídeo
e não mexe não, deixa gravando que depois eu corto, depois eu edito para gravar o ensaio em vídeo, mandar para a vovó e tudo mais. E aí Carolina ficou filmando. Quando eu fui assistir a gravação, eu achei muito mais interessante os momentos que antecederam a execução da música do que a música em si. E eu queria ver se você percebe comigo o que eu achei interessante. Não precisa olhar para o áudio, nem precisa colocar áudio. Eu estou dizendo para ele, ó, preste atenção, nós vamos... Viu aí? Pois é. Eu lá preocupado que a barriga ia aparecer na filmagem. Sabe como é que é? A gente tem ângulo, né? Artista da Globo tem perfil melhor, né? Eu tenho, né? Tem que ser de frente. Aí eu vou lá e puxo o casaco. Eu fiquei assustado. Ele foi lá e puxou também. A parte da introdução da música ficou muito mais importante para mim. Eu me lembro muito mais. Eu não lembro nem de que música que era direito. Eu acho que era Ó Vinde Fiéis, mas pode ser outra. Mas dessa parte eu não vou esquecer. Ele está de olho. Seu filho está de olho em você. Ele está vendo os compromissos do seu coração, o amor que você coloca, a idolatria que você pratica. Cuidado. Por isso mesmo, meu irmão, marque o território. E essa é a quinta e última lição que eu gostaria de trazer aqui. A ideia de escrever nos umbrais da casa e nas portas a lei de Deus, mais uma vez é levada ao pé da letra pelos judeus. Eles também escrevem pedaços da lei de Deuteronômio e do Êxodo e colocam agora numa pequena peça de metal conhecida como mezuzá. E eles parafusam isso nos batentes da porta até hoje. Dá para saber se é a casa de um judeu olhando pelo lado de fora. E é curioso porque alguns rabinos diziam que a mezuzá devia ser colocada na vertical, outros rabinos diziam que ela devia ser colocada na horizontal, e para não desagradar nenhum dos dois, eles colocam em 45 graus. Pode olhar aí. E o que é que tem ali em 45 graus? Cópia da lei. Note, é a casa inteira que precisa estar permeada com a lei de Deus e não apenas a porta. Mas eu queria incentivar você a pensar nesse tipo de coisa, a pensar na estrutura, a pensar na demarcação do território do seu lar como algo que pertence a Deus. E para isso eu quero te contar algumas histórias. Eu era seminarista na Igreja Presbiteriana da Lapa, em São Paulo, e a igreja completava 80 anos. Esse ano está completando 100. E terei a oportunidade de revisitar aqueles irmãos queridos em breve. 20 anos atrás, estou prestes a me formar no seminário e estou preparando a história da igreja quando encontro lá nos arquivos empoeirados da igreja um livro onde Amantino Adorno Vassão, presidente do Supremo Concílio da IPB, na década de 50, fez uma viagem ao Chile. E ele veio pregar no aniversário da Igreja Presbiteriana da Lapa logo em seguida. E a introdução do sermão dele era sobre a viagem que ele fez ao Chile, e que quando ele chegou no Chile na década de 50, a primeira pergunta que os chilenos fizeram para ele foi: pastor, lá na sua igreja, o que fica lá na frente? É o púlpito ou é a mesa da ceia? Aí ele achou aquela pergunta tão diferente. Ele falou assim: é o púlpito. Aí eles: quer dizer então que a sua igreja prioriza a pregação da palavra como elemento de centralidade no culto? Ele falou assim: a gente prioriza isso, mas eu nunca tinha pensado desse jeito. Não, nós entendemos que a arquitetura do templo deve evidenciar as prioridades litúrgicas e teológicas da igreja. Se a igreja entende que a pregação da palavra é o momento central do culto, o púlpito é que tem que estar lá na frente. Se a igreja entende que a comunhão no sacramento da ceia é o momento central, a mesa da ceia deve estar lá na frente. Aí ele ficou surpreso e falou: uau, eu nunca tinha pensado nisso. Então vocês acham que a ceia é mais importante do que a pregação, porque estou vendo a mesa da ceia lá na frente e o púlpito ali do lado? E o chileno disse para ele: não, é que o cabo do microfone não chega lá no meio, a gente botou o púlpito ali no canto. Como é que faz? Percebe o problema? Nós dizemos as coisas, mas a nossa estrutura está dizendo outra. Você já parou para pensar o que um arqueólogo procura quando ele encontra uma cidade perdida? Você já parou para pensar o que ele pode concluir a respeito dos valores daquela civilização desaparecida no tempo, só de examinar os prédios daquela cidade?
Quais são os maiores prédios, os maiores monumentos que a gente encontraria em Goiânia? Serra Dourada, Flamboyant. O que isso conta a respeito da nossa cultura, futebol e consumismo? Percebe a ideia? Quando você encontra os prédios, os templos antigos, eles eram o centro. Até pouco tempo atrás, quase toda a cidade do Brasil começava na praça da igreja matriz. A geografia, a arquitetura dizia algum detalhe. Agora, não olha para o lado não, é você com Deus. Quem entra na sua sala, qual é a primeira coisa que a pessoa vê? Quem é que está lá? Destaque. Todos os móveis da casa apontam para quem? O que é que nós estruturamos na nossa vida para acontecer e comunicamos um recado? Todos curvem-se a Deus a Netflix. Todos curvem-se ao Deus a entretenimento. Você já parou para pensar nisso? Isso sempre me pega. Um irmão muito querido lá de São Paulo, a quem eu admiro profundamente, tem filhos brilhantes. Um deles, um cientista renomado internacionalmente. E sempre chamou minha atenção, e de Priscila, como um homem foi capaz de treinar filhos com tanta excelência. E ele nos convidou uma vez para ir à chácara. E nós somos a chácara. E na casa dele também não é diferente. A televisão está num canto, a mesa está no centro. Os jogos de tabuleiro estão ali. Percebe? Os assuntos de conversa. Você já parou para pensar como nós estruturamos a casa e marcamos o território sem direção a Deus? Não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 90, sabe assim, na estante atrás da TV. Não é disso que nós estamos falando. Como a estrutura das coisas colabora para isso? Também tenho pensado muito a respeito disso por causa de escola. Tem que ter a área verde, tem que ter o parquinho, tem que ter o espaço para o judô, tem que ter o espaço para o balé, tem que ter o refeitório, tem que ter a cozinha experimental. E esses espaços contam a respeito das nossas prioridades. A gente diz, espera aí, se isso é prioridade, a estrutura precisa ser tal que proporcione a prioridade e a oportunidade de ser prioritária. Quem sabe não está na hora de cancelar aí algumas assinaturas e comprar uns livros? Quem sabe não está na hora de deixar o Deus entretenimento, e eu não estou demonizando isso em absoluto, mas eu estou dizendo que é hora de dar a prioridade àquilo que é prioritário e marcar o território. Nós às vezes questionamos quem põe a mesa usar em 45 graus na porta, mas eles olham para a nossa casa e dizem assim, quem é o Deus aqui? E nós precisamos nos perguntar se estamos fazendo isso corretamente. Meus irmãos, eu creio que há muito mais coisa a ser dita. Mas pensemos nisso. Deus quer ser exclusivo, e Ele tem todo o direito de o ser. Deus quer que amemos os nossos filhos e a Ele na hora de ensinar. Deus quer um compromisso de nossa mente e de nossos olhos na cosmovisão. Deus quer que demos o exemplo para os nossos filhos. Deus quer que nós marquemos o território de nossa casa como um lugar onde Ele reina soberanamente. São lições práticas e simples. E se nós pudermos aplicá-las, eu tenho certeza que nossos filhos serão beneficiados. Que Deus nos dê a graça de fazer assim, em nome de Jesus. Amém.